A proposta é que a CBF reconheça os títulos da Taça Brasil, da qual o Bahia foi o primeiro campeão, ou o primeiro campeonato brasileiro da história, primeiro torneio nacional, que foi mesmo, né? 1959, título do tricolor. Em 60 o campeão foi o Palmeiras, de 61 a 65 só deu o Santos de Pelé. 66 foi a vez do Cruzeiro, 67 o Palmeiras e 68 o título ficou com o Botafogo do Rio. Também a CBF reconheceria como títulos nacionais os dos torneios Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e a Taça de Prata, vencidos em 67 pelo Palmeiras, em 68 pelo Santos, em 69 pelo Palmeiras e em 1970 pelo Fluminense do Rio. Assim, o balanço de forças no futebol nacional ficaria com Palmeiras e Santos na liderança com 8 títulos nacionais. O São Paulo apareceria somente depois, na terceira posição, com o hexacampeonato brasileiro. No quarto lugar, o Flamengo, com 5 títulos, claro. Dizem aquela história que o Flamengo é tetracampeão e que teria sido campeão do módulo da Copa União, toda aquela história lá. Bom, o Flamengo, pelo menos para os flamenguistas, é pentacampeão e para a CBF também. O Corinthians apareceria logo em seguida com 4 títulos ao lado do Vasco da Gama. Depois viriam Internacional e Fluminense com 3 títulos. Aí viria o Bahia com 2 títulos nacionais, o Botafogo do Rio na mesma situação e também Cruzeiro e Grêmio. Depois com 1 título brasileiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport Clube do Recife. Confira agora como foi a campanha do Bahia. O Bahia começou enfiando 5-0 no CSA, depois 2-0 na mesma equipe alagoana. Aí empatou em 0-0 com o Ceará e novo empate em 2-2, no jogo desempate 2-1 para o Tricolor. Daí o Bahia venceu o Sport Recife por 3-2. Depois levou 6-0 dos pernambucanos, mas em seguida descontou com 2-0 e levou vantagem. No Vasco da Gama, o Bahia venceu por 1-0, depois perdeu por 2-1 e voltou a vencer por 1-0. Aí foi a vez de detonar o Santos de Pelé, primeiro com 3-2, depois uma derrota por 2-1 e o Bahia conquistou o título ao vencer o Santos por 3-1. Tá aí, já estamos aqui com o Dito Lopes para a gente comentar sobre isso. Sou Dito, bom dia. Bom dia. Boa expectativa aí para o Bahia nesse assunto, somente retificando, né? Para a torcida do Flamengo, o Flamengo é hexa, afinal de contas rolou aquela Copa União em 87 com o Sport. E aí, Dito, parece que muda muito para o clube, é valorizado para o clube, mas assim, para o torcedor não muda muita coisa não, porque o torcedor já achava o Bahia bi, né? Sobre o Flamengo, ele foi campeão do módulo verde, 87, o Sport do módulo amarelo. E o Flamengo não quis disputar aquele jogo final contra o Sport, e na oportunidade a CBF deu o título ao Sport, mas depois reconheceu o Flamengo também como campeão, então foram 2 campeões em 87. O Bahia poderia ser tetra, porque o Bahia decidiu 2 vezes com o Santos. Santos foi campeão nessa Taça Brasil, além do título de 59, o Bahia ainda decidiu mais 2 títulos contra o Santos, ficando como vice-campeão brasileiro. Você tem razão. Para a torcida do Bahia, o Bahia é bicampeão brasileiro. Só agora sendo reconhecido pela CBF, aí sim, oficialmente, o Bahia passa a ter oficialmente os 2 títulos brasileiros, porque só de 1971 para cá é que a CBF reconhece o campeão brasileiro, realmente, na disputa que começou, né, em 71. Exato. Então, mas fica feliz, é claro, a torcida do Bahia. E é mais um título que vem para a nossa terra. Mas aí o torcedor do Vitória, por exemplo, vai continuar questionando, dizendo, porque não era um torneio que era disputado por todas as equipes, mas era considerado um torneio nacional, então tá certo. Mas era o torneio da oportunidade, era o torneio mais importante do Brasil na oportunidade, é aquela Taça Brasil, onde o Santos merece, o Santos do Pelé, com grandes jogadores daquela oportunidade, e mereceu realmente esses 8 títulos, passa a ser o líder do futebol brasileiro, e o Bahia com seus 2 títulos oficiais agora pela CBF. Interessante que o rei do futebol, o Pelé, também vai ser o rei dos campeonatos brasileiros, vai ter 5 títulos na gaveta.